Zelensky pede que o Trump intervenha para dar um fim na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sergei Lavrov afirma que os Estados Unidos estão desistindo do acordo de Anchorage, onde a Rússia ficaria com os territórios do Donbass. Fontes norte-americanas afirmam que gostariam que a guerra terminasse até o início do verão europeu, obviamente. Nesse vídeo, então, vamos falar sobre a situação da Ucrânia nesses últimos dias e o que pode vir a acontecer aí no futuro da Ucrânia. Bem-vindos ao canal Geopolítico Mundial. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento e para que o YouTube entregue o vídeo para mais pessoas. Então, primeira coisa, na semana passada tiveram negociações no Catar entre delegações norte-americana, ucraniana e russa, e houveram alguns avanços, mas ainda existe a questão das terras da região do Donbass, que a Rússia quer que seja entregue o restante, praticamente 20% do Donbass, que eles ainda não conquistaram. Eles pedem que a Ucrânia ceda esse território e retire suas tropas. A Ucrânia afirma que não vai fazer isso e que mesmo que os Estados Unidos pressione, se for feito um acordo entre Estados Unidos e Rússia, a Ucrânia não vai aceitar qualquer coisa que vá contra a sua Constituição. Mas a situação ucraniana tem se deteriorado demais nos últimos meses, principalmente com a questão do inverno, que está sendo muito rigoroso. Há 15 dias atrás, Rússia e Ucrânia, sempre mediado por Estados Unidos, pelo Trump, concordaram em um cessar-fogo contra instalações energéticas, infraestrutura energética, ou seja, a Rússia não ataca as usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares ucranianas para que eles tenham gás e luz durante o inverno, e a Ucrânia concordou em não atacar refinarias de petróleo russas e também, enfim, outras infraestruturas essenciais. Foi concordado por alguns dias, mas a Rússia já voltou a fazer esses ataques e a Ucrânia está sofrendo muito com o inverno. Então, o Zelensky nos últimos dias tem pedido mais enfaticamente por uma intervenção do Trump para que ele, e afirmando que só ele pode pôr fim a essa guerra, só ele pode convencer o Putin a chegar ao fim nessa guerra, já dura quase 4 anos. Então, com o fim da ajuda militar norte-americana, obviamente, quando o Biden saiu do governo, ele financiava muito da guerra, a Europa também ia no embalo e financiava muito da guerra. Com a entrada do Trump, a ajuda norte-americana secou, e isso colocou a Ucrânia em uma situação muito delicada, porque a Europa não tem condições de sustentar essa guerra sozinha, mesmo que França, Inglaterra e Alemanha insistam em manter a imagem de que podem sustentar a guerra e querem continuar convencendo o Zelensky de que ele é capaz de continuar a guerra, mas a verdade é que sem a ajuda norte-americana isso não vai acontecer. A Europa, de modo geral, não tem como manter essa guerra, mesmo porque se eles ajudam a Ucrânia, a Europa fica sem armamentos. Enfim, a Europa está muito atrasada e está muito ferrada nessa questão. Na questão das terras, o Sergei Lavrov afirmou que os Estados Unidos estariam desistindo de um acordo que foi feito em Anchorage no ano passado, no encontro entre o Putin e o Trump, no Alasca. Fontes norte-americanas negam que exista até esse acordo de pressão para que a Rússia fique com esse território, mas o fato é que o Trump sim esteve inclinado a ceder essa região do Donbass para a Rússia em troca de um cessar-fogo. Mas o Zelensky supostamente se mantém irredutível quanto a isso. Só nos resta ver por quanto tempo ele ainda vai conseguir ser irredutível e não ceder de uma forma ou de outra a essas terras. A menos que o Trump decida voltar a apoiar a Ucrânia militarmente, o que sinceramente é um cenário pouco provável.
a Ucrânia vai perder esse território de uma forma ou de outra, seja militarmente no próximo verão, agora primavera, verão que se inicia em março, abril, seja através de um acordo. Fontes norte-americanas ligadas ao governo afirmam que os Estados Unidos querem terminar essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia até o verão europeu, que é em junho. Então, obviamente que o Trump quer encerrar a guerra para conseguir melhorar a imagem interna para as eleições de meio de mandato que ocorrem em novembro nos Estados Unidos, e assim ele consegue eleger mais representantes republicanos com a campanha. Afinal, se a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continuar por muito mais tempo, pode ser que os Estados Unidos sejam obrigados a intervir, embora isso seja um cenário muito pouco provável, visto que o posicionamento do Trump em relação ao Putin provavelmente se deve muito mais a tentar afastar a Rússia da China, que foi o que acabou acontecendo no início da guerra, quando tinha o governo Biden, e também com a pressão europeia. Isso acabou só aproximando a Rússia dos parceiros asiáticos, enfim, da China, da Índia e Coreia do Norte, obviamente. Eles já são parceiros muito fortes, mas quando os países decidiram pressionar ainda mais a economia russa, eles acabaram encontrando outros parceiros importantes na região. Então, agora, essa semana, supostamente vão haver novas negociações nos Estados Unidos entre delegações russas e ucranianas, e vamos acompanhar quais vão ser as decisões e se finalmente vai ter algum avanço nas negociações para ter um fim nessa guerra. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Novamente peço que se inscrevam no canal, curte o vídeo, compartilha com um amigo que se interessa por esses assuntos de conflitos e geopolítica. E até a próxima.